Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar uma fala de Michel Temer que, olha, ele só pode estar de brincadeira, não é possível. E ele foi procurado por Moro, que se reuniu e eles trocaram algumas ideias. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, então a Veja publicou no dia 17 de fevereiro que Temer disse que sempre é procurado por líderes políticos e empresários que defendem sua entrada na disputa pelo Planalto, pela presidência da República. Abre aspas para ele. Você sabe, me pedem isso o tempo todo, em todo lugar que eu vou, alguém me diz que deveria ser eu. Disse a coluna da Veja. Cauteloso, Temer evita tomar parte na articulação. Depois, de novo, ele disse aqui: de tudo que eu já fiz, posso dizer que isso não está no meu horizonte neste momento. Bom, vamos analisar aqui cada ponto da fala de Michel Temer. Quando ele diz aqui, me pedem isso o tempo todo. Realmente, Michel Temer, é impressionante como que nas redes sociais só se fala nisso, né? É claro, contém ironia aqui, né, pessoal? Olha, sacanagem, né? Ninguém fala nisso, ninguém quer a volta de Temer, a não ser talvez um amigo muito próximo, daqueles assim que para dar uma animada, para não deixar o Temer tristezinho, fala, não, você tem que voltar e tal, e aí ele acredita. Ele vai dizer aqui, né, em todo lugar que eu vou, alguém me diz que deveria ser eu. Isso aqui me fez lembrar aquela frase do Paulo Guedes, há um tempo atrás, quando o Paulo Guedes disse, eu entro no supermercado e as pessoas me agradecem. Nessa altura do campeonato, quando o Guedes falou isso, a inflação já estava lá em cima e ele dizendo que as pessoas agradecem quando ele entra no supermercado. Imagina o supermercado que Paulo Guedes entra, se é que ele entra no supermercado, algo que eu duvido mesmo. Agora, eu imagino também aqui os lugares que o Temer frequenta e as pessoas que o Temer encontra. Duvido, né? Nem que eu duvido, né? Vamos dizer aqui, né, a bem da verdade. Não é o povo, né? O povo não tem contato com Michel Temer. Agora, se ele se encontra com banqueiros, com gente da elite financeira, com multimilionários, aí estes sim devem pedir o tempo todo para Michel Temer voltar a ser presidente, porque essa turma de fato tem que comemorar no período que o Temer foi presidente do Brasil. Mas o povo que trabalha e que produz, estes só tem o que lamentar do ex-presidente. E ele disse, né, lá, depois de tudo que eu já fiz. Quem olha dizendo pensa que fez um governo extraordinário. Vamos lembrar aqui de três, né, coisas que afetam hoje a nossa vida. Teto de gastos, congela gastos e praticamente impede o país de investir. E sem investimento público o país não cresce. O William quer dizer então que a gente deve liberar o gasto de forma irresponsável? Não, mas teto de gastos, como temos no Brasil, não existe em outro país. Foi ali uma coisa do Temer / Meirelles. Claro que aí com status constitucional congelou os investimentos por 30 anos. É um negócio realmente absurdo e que tá, enfim, um economista que tem um mínimo de bom senso e lucidez sabe que não se sustenta. Tanto é que muitos dizem que na prática o teto nem existe mais, porque é insustentável. Reforma trabalhista, na época promessa de gerar milhões de empregos, não gerou os milhões de empregos, pelo contrário, o desemprego aumentou e os empregos ficaram ainda mais precarizados. O William quer dizer então que não tinha que ter reforma trabalhista? Olha, tudo bem, até que tinha que ter, mas não essa. Um outro ponto aqui, né, nova política de preço da Petrobras, que a gente hoje sente no bolso, foi colocada por quem? Por Michel Temer, que Bolsonaro rendido, né, a esse sistema que lucra bilhões, manteve. E aí vamos lembrar então aqui que só nos últimos trimestres nós tivemos aí na média 30 bilhões cada trimestre de lucro. Lucro que no Brasil é em torno de 36%, 37%, em outras petroleiras do mundo na faixa de 6%. Essa diferença é tirada de onde? Ela não cai do céu. De repente surgiu esse lucro no balanço. Não, sai do nosso bolso. E vai para bater na dívida, o que seria menos pior? Não, vai para o bolso de acionistas que nem imposto sobre essa transferência paga, sobre essa arrecadação pagam. Então realmente é um negócio absurdo. Mas o Michel Temer, depois de tudo que eu já fiz, olha, tenha santa paciência, né, Temer? E aqui só para a gente lembrar então, né, o PIB durante os 2 anos que ele comandou o Brasil, 2 anos na íntegra, vamos pegar assim, cresceu 1,3 em 2017 e 1,8 em 2018. Depois de 2 tombos ali com o governo Dilma. Agora,
o Temer saiu do governo, vamos lembrar, lá em dezembro, Datafolha, considerado ruim ou péssimo por 62%. 29% considerava o seu governo regular. E ele tinha bom e ótimo 7%. Só pra gente lembrar, Bolsonaro, que chegou e muita gente fala, não, Bolsonaro consertou o país. Consertou nada. Em 2019, o PIB no Brasil cresceu 1,2%. Bolsonaro conseguiu ser pior do que o terrível Temer. Então é só bom destacar isso aqui. Depois veio o tombo na pandemia. Aí depois de 2021 a economia se recuperou, né, do reajuste, tombou de um ano, recuperou no outro. E agora 2022 a previsão é de um crescimento do PIB de 0,4%, 0,5%, ou seja, é nada. O Brasil vem tendo isso, né? Cresce 1 ponto alguma coisa, cresce 0 ponto alguma coisa, cai. Enfim, o país está impedido de crescer por conta dessa política econômica, esse tal do tripé macroeconômico, piorado com o teto de gastos colocado lá no governo Michel Temer. E o Temer finaliza dizendo, posso dizer que isso não está no meu horizonte, mas vejam isso, neste momento. Ou seja, ele não descarta, só não está no horizonte neste momento. Vai que o horizonte dele muda, né? Ei, Brasil, o Brasil tem hora que eu vou te falar. Na mesma semana que o Gedel Vieira Lima, enfim, atacou o Ciro Gomes, chamando o Ciro de picareta. É só lembrar que Temer, né, aliado do Gedel. Gedel é o homem dos 51 milhões encontrados no apartamento, saiu da cadeia agora e saiu atacando o Ciro, alguém que em 40 anos de vida pública nunca respondeu a um processo por corrupção, nem para ser absolvido. Então é no Brasil que acontece isso, né? Um Gedel atacar o Ciro e o Temer dizer essas coisas que, olha, parece realmente algum tipo de piada. Michel Temer, que vale lembrar também, salvou Bolsonaro depois daquele 7 de setembro. O Temer fez aquela carta dando uma pacificada. Se encontrou com o advogado do Lula recentemente, que deseja uma aproximação, isso foi dito por vários sites. Tem uma ótima relação com o atual governador de São Paulo, João Dória, e se encontrou com Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, enfim, que fica nessa coisa do corrupção, e foi buscar quem para dialogar? Michel Temer. Eu vou deixar um link aqui da CNN que diz que, de acordo com relatos de participantes do encontro, a CNN, Moro quis ouvir a avaliação de Temer sobre a pauta de reforma no país. Pô, tem tanta pessoa para o Moro procurar para saber sobre isso. Logo, Michel Temer só pode estar de sacanagem, quer enterrar de vez a candidatura. Não é possível. E por falar em Sérgio Moro, vai ter que dar explicações aí sobre uma investigação do Intercept Brasil. Vou deixar o link para vocês, que vai dizer: Moro negociou 2 palestras a 77 mil com Ativa Investimentos para discutir campanha. Encontro sigiloso no Rio, com plateia selecionada, debateu propostas e viabilidade financeira da campanha. A assessoria diz que dia foi sem agenda. Mas teve lá uma agenda e o Moro arrecadando alguns milhares de reais aí para o seu bolso, lá para sua empresa. O mediador do bate-papo do Moro com esses investidores, sabe quem foi? Carlos Marum, aquele deputado que liderava a tropa de choque que defendia Cunha, né, do processo de cassação lá na Câmara dos Deputados. Então são coisas realmente curiosas que a gente vai observando aqui nessa pré-campanha. Como eu falei aqui, né, da relação do Temer com Bolsonaro, Lula, Dória e Moro, dos pré-candidatos mais competitivos, pegando aqui os 5 melhores colocados nas pesquisas, só Ciro se mantém distante de Temer, que já fez muito mal ao Brasil. Acho que dispensa maiores comentários, além dessas reformas e mudanças que ele fez enquanto foi presidente ali em 2 anos e pouco, que ele concluiu o mandato da Dilma, que havia sofrido o impeachment. E a relação do Ciro com o Temer já é de longa data, não é nada boa. O Ciro, inclusive, em 2010, avisou o Lula e o PT para não colocarem Temer de vice da Dilma, porque o PMDB, palavras do Ciro na época, era um ajuntamento de bandidos, de assaltantes, e o Temer era o chefe, né, desse grupo de poucos escrúpulos. Aí, mas o que disseram do Ciro? Ciro tá magoado, Ciro é destemperado, Ciro é pavio curto. Pois bem, se o Lula e o PT tivessem ouvido o Ciro, talvez a história teria sido outra. Hoje, depois que o tempo passou, muita gente olha para trás e fala: realmente o Ciro tinha razão. Bom, meus amigos, vamos ficar de olho no Michel Temer, né? Ele anda se articulando aí nos bastidores, como eu mostrei para vocês aqui. Vamos ver também como avançarão aqui essas questões do Moro com ele, se daqui vai sair algum tipo de parceria, de aliança, enfim, tem muita coisa para acontecer. Eu vou estar bastante atento aqui no canal e trazendo essas principais notícias e comentários para vocês. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.